Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês o livro Olhos da Escuridão, de Diane Coates. Diane Coates, eu fiquei sabendo dele há pouco tempo, não conhecia os livros dele, né? Esse aqui é o primeiro. O que me atraiu nesse livro foi essa tipo, contracapa que veio no livro, né? Que tá escrito assim, um thriller de Diane Coates, de 1981, previu o surto do coronavírus. Falei, nossa, como assim previu o surto do coronavírus? Mas assim, não vou contar muito sobre a história, porque vocês podem achar, nossa, mas ela revelou tudo. Mas assim, não, esse livro, ele na verdade é um thriller, uma coisa meio que eu achei, na minha humilde opinião, né? Ele parece um pouco dos filmes da Sessão da Tarde da Globo, sabe? Começa aquela coisa, nossa, aquela coisa eletrizante, depois vai ficando meio maçante, meio água com açúcar. Mas a história consiste na morte, na verdade, do menino chamado Danny. Ele vai com um grupo de escoteiros para umas montanhas e lá eles sofrem um acidente, um suposto acidente, e todos morrem, né? E a mãe do menino Danny, que se chama Christina, é Christina Evans, né? Ela era uma dançarina nas boates lá de, de Vegas, né? De Las Vegas. E logo que o menino nasceu, ela se casou com um dos rapazes que trabalhava também nesse lugar. Ela era dançarina, né? E ela se casou, teve um filho e depois ela não quis mais ser dançarina, resolveu trabalhar nos bastidores dos grandes musicais lá de Las Vegas, né? Então ela começou a ser produtora. E o casamento dela não deu certo, ela se separou e ela ficou cuidando do filho Danny. E esse menino, ele foi para uma excursão com o pessoal escoteiro nas montanhas, em Sierra, e ele simplesmente morreu, sofreu um acidente e morreu. E o que deixou a mãe abalada é que ela não pôde nem ver o filho morto, porque lacraram o caixão, disseram que o menino ficou é, é, ficou todo quebrado, todo desfigurado, e então resolveram lacrar o caixão. Então ela ficou com aquela dor do sofrimento da morte do filho e não pôde nem vê-lo no caixão. Então chegou um momento que aquela dor tão grande que ela sofria, ela estava se tornando insuportável. E ela começou a ter pesadelos. Então ela depois de um ano da morte do filho dela, ela tinha pesadelos constantes. E, de repente, no quarto do menino tinha uma lousa, sabe aquela lousa escolar? Aquela lousa pequenininha? Começaram a vir escritos assim, ele está vivo. Então, desculpa, estava escrito não está morto. Ele está vivo, foi em outra parte do livro. Então, não está morto, não está morto, toda hora aparecia nessa lozinha, ela apagava, o quarto amanhecia revirado, ela tinha pesadelos, ele aparecia nos sonhos para ela, então aquilo foi se tornando uma obsessão. Então, numa das festas de um dos eventos que ela promoveu um grande evento, porque ela era produtora, ela conheceu um advogado, Elliot. E o Elliot, ela começou a conversar com ele a respeito desses sonhos e ela teve a ideia de exumar o caixão, né? Exumar o filho morto, porque ela estava tendo muitos pesadelos, toda hora chegando essa história de ele não está morto, não está morto, e ela começou a ficar desesperada. Ela queria ver o menino, queria ver ele morto no caixão, não importa a situação que ele estava. E toda a história começa nisso, nesse desejo de exumar o caixão. Exumar o caixão para ver como é que estava ele dentro do caixão, porque afinal ela não tinha conhecimento de como estava ele lá dentro, o caixão foi lacrado, e ela tendo esses sonhos, então ela queria descansar, queria vê-lo no caixão para poder descansar a cabeça, ver que ele estava morto mesmo. E esse rapaz que ela conheceu nessa produção que ela fez,
era um grande advogado. Então ele resolveu ajudá-la. E toda a trama começa nisso, nessa ajuda dele mexer com a documentação para ela conseguir exumar o corpo. Então todo a trilogia, o thriller, a trilogia não, o thriller, né? Começa com essa busca pela verdade, como que o filho dela aparece nos sonhos dela, deixa ela desesperada. Então tudo começa, depois dessa história, depois desse início do livro, vira assim uma loucura de vários acontecimentos. Então, gente, acontece de tudo, acontece momentos paranormais, acontece coisas assim estranhas no quarto do menino, acontece sonhos, acontecem coisas com gente que aparece do nada para mexer na casa dela, ela pensa que tem alguém mexendo na casa dela. Então, várias coisas acontecem durante o livro, entendeu? Então, são conspirações, são coisas científicas, tem coisa voltada ao governo, a uma tipo um FBI, sabe? É uma associação extremamente secreta que no meio do livro acontecem umas coisas assim de altamente secreto do governo, coisas assim que ela não sabe de onde vem, que está realmente envolvido com a morte do filho dela, essas coisas paranormais que acontecem. Então é um thriller bem interessante de se seguir, mas é meio filme de sessão da tarde. A gente pensa que vai acontecer, várias coisas, mas assim, as coisas são muito esclarecidas, muito rápido, assim, sabe? Então é um livro que, assim, não dá, assim, muita emoção de você ler, assim, porque é muito rápido. No meu livro aqui, ele tem 272 páginas, mas assim, quase faltando pouco mais da metade do livro, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. A gente tem uma leve impressão do que está acontecendo, sabe? Então não causa assim muito suspense. É um thriller, é uma coisa assim, nossa, de onde será que o menino foi parar? Por que ela está tendo esses sonhos? E acontece a história do vírus, né? Do vírus chinês, que por incrível que pareça, chama-se Wuhan 400. Mas eu não vou contar nada a respeito disso, porque senão eu vou revelar muito a respeito do livro, tá? Então é isso, é um livro meio água com açúcar, meio sessão da tarde, dá a impressão que você está lendo um pouco de Sidney Sheldon, mas é interessante. E o fato deles dizerem aqui que é um thriller que previu o surto do coronavírus me chamou muito a atenção, né? Mas acho que para assim uma diversão assim de final de tarde, eu consegui ler esse livro em um dia, para vocês terem ideia. Então é um livro muito rápido de ler. E o que será que aconteceu com o Danny? E tem também o envolvimento com as forças assim americanas, as forças de espionagem americana. Será que tem coisa assim paranormal? Será que o menino realmente está morto e a alma dele está aparecendo para ela? E o que tem a ver esse vírus que tanto falaram aqui nessa capa desse livro? O que será que acontece com esse Wuhan 400, né? Eu não vou falar mais, senão vai perder toda a graça do livro, mas é um livro assim, dá para você ler num dia. E é interessante a história, tá? Mas assim, não é muita... assim, não causa muita surpresa, que o final do livro é bastante previsível, mas é interessante, é um filminho de sessão da tarde em páginas, tá? Espero que vocês tenham gostado, leiam o livro, é interessante, obrigada, tchau e até a próxima, beijos!